A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência no estudo desse terceiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nesse trimestre estamos estudando sobre o Sermão do Monte e hoje nós vamos refletir na lição de número 5, que vai falar sobre a justiça moral e ética do reino de Deus. Quando se fala em reino de Deus, dá aquela impressão que está se falando de algo futuro no céu com Deus, mas na verdade o reino de Deus é algo já presente. Jesus disse quando esteve aqui na terra que o reino de Deus já está entre nós. E quando ele subiu aos céus, ele não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo, que também é Deus. Assim o reino de Deus continua entre nós, atuando no meio da igreja. Nós já desfrutamos da gloriosa presença de Deus aqui e prosseguiremos desfrutando na glória por toda a eternidade. Então a lição de hoje vai falar sobre a justiça moral e ética do reino de Deus sendo manifestada através do povo de Deus. O texto de referência para hoje são os versículos 17 ao 20 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar ou anular a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nesse texto, Jesus deixa bem claro que as leis de Deus são válidas em todo o tempo, porque a palavra de Deus permanece para sempre. O problema é que, ainda que as leis de Deus não sejam pesadas, João disse isso, os mandamentos do Senhor não são pesados. O pecado que habita em nós nos impede de cumpri-la, porque a natureza humana está na contramão das leis de Deus. Mesmo nós recebendo Jesus e tendo o Espírito Santo nos ajudando nas nossas fraquezas, ainda temos essa dificuldade em obedecer às leis de Deus, porque ainda habitamos num corpo pecaminoso, com a tendência para o pecado. Claro que há uma resistência ao pecado devido à transformação que o Espírito Santo faz no nosso interior, e essa resistência, o não querer pecar, identifica o autêntico discípulo de Jesus, conforme diz a verdade aplicada da lição. Irmãos, quando Paulo diz aí no texto áureo da lição que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, ele não está contrariando o que Jesus disse, que veio cumprir a lei, tá bom? Nós não vamos falar sobre isso agora porque é assunto para o tópico 3, mas eu tenho certeza que essa questão será esclarecida. Esse então é o texto de referência para essa lição, que vai nos ensinar acerca do significado da lei, mostrar o que era ser escriba naquele tempo, nos tempos de Jesus, e apresentar a justiça de Cristo, que são os objetivos a serem alcançados nessa lição. No tópico 1, então, nós vamos entender melhor os preceitos da lei, o que é uma lei e para que ela serve, o caráter fundamental da lei divina e quais eram as exigências da lei. O item inicia dizendo que Jesus trouxe uma interpretação correta da lei, dando importância aos mínimos detalhes, porque os religiosos não atentavam para esses pormenores da lei. Eles interpretavam a lei superficialmente, deixando os tios e os jotas e alguns pontos da lei de lado, como a questão do adultério já no pensamento, o homicídio simplesmente no aborrecimento a um irmão, entre outros pontos. Ou seja, as leis de Deus começaram com os 10 mandamentos, mas depois vieram os artigos, os parágrafos, os incisos que tem também na lei dos homens, onde estão as brechas que os advogados costumam entrar para defender um transgressor. Só que na lei divina Jesus tapa todas essas brechas. A lei, de uma forma em geral, é um conjunto de regras que são estabelecidas por instituições sociais e governamentais
e servem para regular o comportamento das pessoas. Ou seja, as leis servem para prevenir algo errado, mas ela também corrige o infrator aplicando punições, sanções, multas, enfim. E Deus, como Criador de todas as coisas, foi também o criador desse sistema legislativo. A primeira lei da história da humanidade foi estabelecida no Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão: de toda árvore que há no jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Isso é uma lei. Depois, essa lei de Deus definiu apenas se houvesse desobediência, porque quando dela comeres, certamente morrerás. Então, o princípio da lei teve origem em Deus, qualquer lei. Seja uma lei governamental, seja uma lei do professor ou diretor de uma escola, seja a lei de um chefe, até mesmo as leis dos pais impostas aos filhos. Por isso que Paulo diz que quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus. Se eu digo que não obedeço aos homens, só a Deus, na verdade eu já estou desobedecendo a Deus, porque Ele determinou que eu devo ser submisso aos meus superiores, não só os bons, mas os maus também. Claro que toda regra tem suas exceções. Paulo disse que a lei é boa se for usada legitimamente. E o que é uma lei legítima para Deus? São aquelas que não ultrapassam os limites estabelecidos pela palavra de Deus, como aquela que proibia Pedro de pregar o Evangelho, quando a lei de Deus dizia: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Fora esses tipos de leis contrárias à palavra de Deus, as demais leis são boas porque mantêm a ordem. Imaginem o caos que seria o trânsito de uma grande metrópole sem as leis, sem as placas de sinalizações, sem semáforos. Agora, o problema é que as ameaças de punições não intimidam os infratores, porque lei nenhuma transforma o coração do ser humano. A transformação deve ser feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Se Adão e Eva escondessem a lei de Deus no coração, como aquele salmista fez, eles não pecariam contra Deus, mas não guardaram e as ameaças divinas não foram suficientes para intimidá-los a não comer do fruto proibido. Não adianta, irmãos. Multas, punições, nada disso intimida o infrator. No livro do Apocalipse você percebe os homens sendo abrasados, penalizados pelo fogo da ira de Deus, mas não se arrependiam. Pelo contrário, eles blasfemavam mais ainda contra Deus, porque a transformação tem que ser feita no coração, pelo Espírito Santo. Por isso que Deus disse, né? Este é o meu concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Porque punições não convencem o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente o Espírito Santo de Deus. Por que a punição imposta na lei de Deus não resolve? Primeiro porque, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração do homem está inteiramente disposto ao mal. Salomão disse isso no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Adão foi ameaçado de morte se desobedecesse. Ele desobedeceu, mas viveu ainda 930 anos, não foi isso? Tipo aqueles motoristas imprudentes que abusam no trânsito, vão acumulando multas porque elas só serão pagas quando forem licenciar o carro, mas o dia de pagar, de acertar as contas chegará. E quando chega eles choram porque não conseguem pagar a dívida e ainda têm a habilitação cassada. Claro que até os motoristas prudentes sempre levam uma ou outra multa de vez em quando por um descuido, só que eles ficam angustiados, eles não se conformam e eles também terão que pagar as multas, mas eles não têm a habilitação cassada porque não extrapolaram, né? E são dessa forma consolados. Com as leis de Deus é assim também, irmãos. Tem pessoas que infringem as leis, que pecam voluntariamente, propositalmente, porque o juiz de Deus não vem imediatamente, mas ele virá. Deus trará a juízo toda má obra, tudo que se faz por meio do corpo, e naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Só que aqueles que pecam involuntariamente, por um acidente de percurso, por um descuido, uma falta de vigilância, já que ninguém consegue cumprir toda a lei de Deus, mas essa pessoa, ela não se conforma com o pecado,
ela se entristece, chora, só que ela é bem-aventurada, porque já vimos em uma das lições anteriores que os que choram por um pecado cometido serão consolados. E João disse: meus filhinhos, não pequeis. Ou seja, não pequeis voluntariamente, mas se alguém pecar involuntariamente, temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um dos motivos do porquê as ameaças da lei não intimidam o transgressor. As punições não são instantâneas. O segundo motivo é porque o caráter ou a característica principal da lei é agir como um espelho. Quando olhamos no espelho e observamos alguma sujeirinha no nosso rosto, o espelho não vai tirar essa sujeirinha de nós. Também nós não vamos tirar a sujeirinha no espelho, porque o espelho é apenas um reflexo. A sujeirinha está em nós. Com relação à lei de Deus, com relação à palavra de Deus, não é diferente. Mediante a lei, o pecador tem conhecimento do pecado e do contraste que há entre o pecado e a santidade de Deus. Paulo disse que a força do pecado é a lei, e a lei, como um espelho, mostra a sujeira que está no nosso coração. Então, não é a lei de Deus que tem que ser mudada, e nem ela vai tirar por si só a sujeira do nosso coração. Se você colocar uma roupa suja na água, ela não vai ficar limpa se não for esfregada, não é isso? Da mesma forma, a sujeira do pecado só sai se ele for esfregado bem com a água da palavra. Isso fala de obediência, porque água e sabão natural não tira a sujeira do pecado, irmãos. Jeremias disse lá no capítulo 2, versículo 22 do seu livro: ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor. E isso serve para aqueles que acham que a água do batismo tira pecado, né? Paulo disse que só a lavagem da água pela palavra é que purifica o pecador. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a esfregar quando não temos mais força, e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Irmãos, isso é necessário, porque só os limpos de coração verão a Deus. E como a vontade de Deus é que ninguém se perca, ele então enviou a água da palavra e o Espírito Santo para atuar limpando o pecado do nosso coração. Irmãos, qualquer sujeirinha no coração já é o suficiente para impedir que alguém veja Deus. Porque a lei de Deus é rígida, ela é absolutamente exigente. Ela exige que cada ponto seja rigorosamente cumprido. Se alguém violar um único ponto da lei, será já considerado culpado em todos os pontos. Tiago disse isso na sua carta, no capítulo 2, versículo 10, de modo que ninguém por si só poderia alcançar a santidade de Deus e nem andar em todos os preceitos da lei. Por isso que não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre a relação entre os escribas e a lei de Deus e não de Moisés. Nós não podemos confundir como os fariseus, os religiosos confundiam. Moisés foi apenas o intermediário da lei de Deus, né? Não somente da lei dos 10 mandamentos, que foi dada a Moisés no Monte Sinai e que foram escritas em tábuas de pedra pelo dedo do próprio Deus, como também todas as demais leis que são complementos, como nós falamos, né? São os parágrafos, os artigos, os incisos que vieram depois. Todos eles também foram inspirados pelo Espírito Santo. Cada ponto da lei veio de Deus. Nesse tópico 2, nós vamos conhecer quem eram os escribas e quais as suas funções. Vamos ver também qual a diferença entre os escribas e os fariseus e como os escribas interpretavam a lei. Irmãos, a origem da palavra escriba no latim significa escrivão, copista, aquele que tem o ofício de escrever, né? Era a profissão dos escribas registrar documentos e escrever as leis de Deus sempre que fosse preciso. Por isso, eles eram também conhecidos como intérpretes da lei, mestres da lei, doutores da lei. E na gramática, uma das estratégias para se decorar um texto é escrever ele constantemente, várias vezes. Ou seja, os escribas conheciam a lei de cor e salteado melhor que qualquer outro. O grande problema é que as leis estavam gravadas somente no cérebro deles e não nas tábuas do coração. Só que para os judeus ortodoxos, aqueles mais radicais, os escritos dos escribas eram de grande valia, constituía a verdadeira religião e o serviço a Deus.
Então os escribas tinham a faca e o queijo nas mãos para interpretar a lei como quisessem, já que eles conheciam bem as leis e seus escritos eram de confiança. Assim, eles criaram um meio de burlar a lei, acrescentando os chamados fardos pesados, os sobrepesos na lei, que nem eles mesmos queriam cumprir, queriam carregar, mas exigiam do povo. E aqui, irmãos, vale uma observação importante. Nós não podemos generalizar. Nem todo escriba era fraudulento, tá bom? O sacerdote Esdras, por exemplo, que foi um dos líderes do povo de Israel no retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém, era um escriba temente a Deus. Isso serve com relação aos fariseus também. Paulo, Nicodemos, eles eram fariseus também, mas creram em Jesus e foram transformados. Quando Jesus, nesse mesmo Sermão do Monte, lá no capítulo 23, por várias vezes ele repreende os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! O problema não eram os escribas e nem os fariseus, mas a hipocrisia deles. Porque Jesus ama o pecador, mas abomina as atitudes pecaminosas. Inclusive hoje, em todo lugar, tem escribas, que são os escrivães dos cartórios, dos fóruns, dos tribunais. Escriba é uma função realmente muito importante. E apesar da Bíblia mencionar quase sempre eles juntos, escribas e fariseus, associados um ao outro, apesar disso há diferença entre eles. Enquanto os escribas eram profissionais, os fariseus eram religiosos. Enquanto os escribas instruíam o povo por escrito, os fariseus faziam isso oralmente. E aqui cabe uma advertência também, irmãos. Existe a palavra de Deus escrita e existem as tradições, que eram passadas de geração para geração verbalmente. E hoje se prega muito sobre as tradições para entender ou interpretar um texto bíblico, e realmente isso ajuda muito na interpretação de um texto, mas o fato é que as tradições não têm a mesma confiabilidade que a palavra de Deus escrita. E o povo dava muito crédito às tradições, tanto quanto à lei escrita. E isso é um perigo, irmãos. A gente não pode confundir a palavra de Deus com tradições. Se você, por exemplo, contar uma história para alguém e pedir para essa pessoa repassar numa roda de 10 pessoas, a mesma história vai voltar para você totalmente distorcida. Com os escritos da palavra de Deus é diferente. Mesmo com a Bíblia levando aproximadamente 1500 anos para ser concluída e por escritores de vários lugares e posições sociais, há uma harmonia, há um sincretismo entre cada um dos 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras, porque nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas homens santos de Deus a escreveu, inspirados pelo Espírito Santo. Enfim, irmãos, os escribas então interpretavam a lei, acrescentando várias regras, vários estatutos, várias tradições legalistas, que, segundo eles, influenciariam para o destino eterno da pessoa. Só que Paulo, que também foi um fariseu, ele combateu isso, ele combateu essa ideia. Paulo diz que toda a lei se resume em um só mandamento, no amor. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Chegamos no tópico 3, que vai destacar o Senhor Jesus cumprindo toda a lei. Nesse tópico nós vamos ver que Jesus não veio anular a lei, a afirmação dele de que toda a Escritura se cumprirá e o que significa a justiça do reino. Nos primeiros anos da igreja, o texto diz aí que grande parte dos judeus enxergavam a fé cristã como uma nova religião que confrontava e tentava derrubar a crença na lei preservada pelos antepassados, pelos seus ancestrais. Teve alguns que chegaram ao ponto de chamar a igreja de seita dos nazarenos. Por isso que a igreja primitiva foi tão perseguida. Mas a igreja nunca confrontou a lei, essa que é a verdade. E por sinal, se algum cristão menospreza os princípios da lei do Antigo Testamento por se tratar da velha aliança, é melhor rever seus conceitos, porque a palavra de Deus é uma só, Antigo e Novo Testamento. A igreja primitiva nunca rejeitou o Antigo Testamento. Acontece que eles acreditavam que não poderiam obedecer às leis e serem salvos, mesmo com todo o esforço, devido à realidade do pecado, e que necessitavam da graça de Deus, graça essa que seria alcançada por meio da fé. E essa declaração de Jesus, irmãos, que ele não veio anular a lei, mas cumprir,
tem dado o que falar. Muitos cristãos entram em parafuso, ficam confusos. Como assim? Paulo disse que a lei se finda em Cristo e Jesus disse que não veio anular nenhum ponto sequer da lei, mas cumpri-la ao pé da letra. Mas os irmãos notem que Paulo diz que a lei se finda em Cristo para nós, no que diz respeito a nós, que não poderíamos jamais cumprir toda a lei e por isso não há, humanamente falando, um justo sequer, todos pecaram. E quando Jesus diz que veio cumprir a lei, cada detalhe, é porque ele é o único que poderia fazer isso, porque ele é Deus, o único justo que nunca pecou e em cuja boca não se achou engano. Outro ponto que tem causado uma dúvida muito grande nas pessoas é com relação ao fato de Jesus afirmar que aquele que violar qualquer desses pequenos mandamentos e assim ensinar, será chamado menor no reino dos céus. Aqui nós vamos por parte, irmãos, para a gente entender melhor. Primeiro que Jesus não considera um mandamento menor que o outro. Ele disse isso porque os religiosos menosprezavam os detalhes da lei. Eles não davam o devido valor aos pontos da lei. Então, quando Jesus diz que vai cumprir cada ponto da lei, é porque ele valoriza toda a lei. Para ele não existe lei maior ou menor, todas são importantes. Assim como não existe pecadinho e pecadão, não existe mandamento pequeno ou grande. Palavra de Deus é palavra de Deus e deve haver a mesma dedicação no preparo do ensino, de qualquer que seja o mandamento, de qualquer que seja o texto bíblico. O interessante é que quando Jesus disse que aquele que violar qualquer que seja desses mandamentos, desses pequenos mandamentos, conforme os religiosos achavam insignificantes, mas aquele que violar esses pequenos mandamentos e ensinar, será chamado pequeno no reino dos céus. Aí, irmãos, dá a impressão que aquele que não vive o que prega fará parte do reino dos céus, porém num patamar menor, não é isso? Só que não é bem assim, irmãos. Ou melhor, não é nada disso. Jesus disse claramente que muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos maravilhas, ou seja, exercemos os dons. Então aqui cabe também: em teu nome ensinamos, porque ensinar é um dom. E Jesus dirá abertamente: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então a ideia de ensinar que não se deve adulterar e cometer o adultério, que não se deve roubar e praticar o roubo, a ideia de que esse será chamado menor no reino dos céus, essa ideia está descartada. A interpretação mais coerente sobre o que viola um mandamento e ensina fazer parte do reino de Deus, ainda que seja como menor, é a questão do pecado involuntário. Paulo disse: o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E quem sabe, Paulo ensinava que não se deve praticar esse mal que ele não queria, mas fazia involuntariamente. E tão involuntariamente que incomodava ele como um espinho na carne. Ou seja, se eu tenho uma fraqueza, mas eu não me conformo com ela, e Deus me manda pregar sobre aquilo que eu não consigo viver, aquilo que eu não consigo evitar, eu devo pregar, porque o querer obedecer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Paulo disse isso. Então esse será chamado menor no reino dos céus. Diferentemente dos escribas e fariseus, que tinham a fama de santarrões, mas eram como sepulcros caiados. Não viviam o que ensinavam e nem se preocupavam nem um pouco com isso. Por isso que Jesus disse, irmãos: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Porque os escribas e fariseus eram considerados piedosos, justos aos olhos da sociedade judaica por conhecerem a lei e ensinar, mas não viviam nada do que ensinavam e sem nenhum arrependimento sequer. Eles eram verdadeiramente hipócritas. Essas aparentes justiças dos fariseus não vinham de coração sincero e para Deus não passavam de trapos de imundícies. O mínimo de justiça que o crente operar vinda de um coração sincero, quebrantado e contrito, já supere muito as falsas justiças dos fariseus, porque para Deus uma verdade vale muito mais que 1000 mentiras. Amém, meus irmãos? Concluímos assim, com a graça de Deus, mais uma lição, e se assim for da vontade do Senhor, na próxima semana estaremos de volta, quando estudaremos a lição de número 6, que vai falar sobre os cuidados com as intenções do coração.
Eu tenho certeza que será também uma bênção para a glória de Deus. E desde já eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima aula, você que irá ministrar essa lição na EBD da sua igreja. E eu conto com todos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.